Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal que é o Núcleo Espírita O Semeador e que através da reflexão desses ensinamentos todos possamos encontrar conforto e energia para alcançarmos a nossa tão desejada ascensão espiritual, ou seja, a nossa evolução interna, individual. E aí, a casa sugere que todos procuremos nesse momento por um lugar tranquilo, silencioso, que a gente possa nos concentrar as palavras desse momento que iremos falar. Se for da sua vontade, que traga um copo d'água para depois, no final, a gente fazer uma vibração juntos e que a gente consiga ter o merecimento de receber um conforto do nosso plano espiritual maior e que a gente consiga abrir os nossos corações para compreender os ensinamentos de hoje. E assim, eu vou fechar meus olhos e você se sentir à vontade também pode. Pedimos licença para iniciar esse momento de reflexão, que o plano espiritual possa se fazer presente, nos auxiliando, nos dando a sustentação necessária. Que a gente consiga tranquilizar os nossos corações, limpar as nossas mentes dos nossos problemas e que tenhamos foco no momento presente de agora. Bom, o tema de hoje é o livro, identificado no livro de amparo para esse estudo, e o livro que a gente usa na casa é esse aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kaiba Sutra. O tema é ascensão espiritual e o assunto é evolução interior. Mas, para que eu consiga me sentir mais íntimo desse tema, eu vou citar um outro seguidor de Jesus muito conhecido por todos nós, que é o apóstolo Paulo. Em uma de suas cartas ao Coríntios, diz Paulo: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Escutando essa mensagem, sinto-me mais fortalecida, mais esperançosa para falar, mesmo nós estando em tempos tão nebulosos sobre a tal ascensão espiritual. Que basicamente, o que é ascensão espiritual, né? É trazer luz, é acender. Mas essa luz é a nossa luz interior para fora da gente, para que essa luz que nós carregamos dentro da gente e que dia a dia a gente faz ela florescer sim, mesmo quando a gente acha que não, ela possa influenciar a nosso redor, aos ambientes que frequentamos, aquelas pessoas queridas que convivem conosco. E com essa mensagem de Paulo, nós todos conseguimos compreender que todos, sem exceção nenhuma, fará parte dessa evolução. Conseguirá trazer a sua luz interior para os seus hábitos diários, para os seus sentimentos, mesmo que ainda estejamos cansados ou ansiosos, né? Diante de tantas coisas que nos acontecem, que nos acometem. Bom, primeiramente compreendendo que nós estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas para construir dentro de nós essa luz e para que ela possa emergir para fora de nós, até que a gente consiga o grande objetivo, que é todos nós nos tornarmos seres de luz. A ascensão espiritual, ela assemelha-se a uma escada, a uma escadaria, praticamente incomensurável, junto com a base dela, que vai ficar aqui na Terra, e o topo dela perde-se nas nuvens. Vai muito além daquilo que os nossos olhos podem alcançar uma vez a gente aqui embaixo. É viver exatamente aqui onde nós estamos vivendo, é que teremos todos os artefatos necessários para subir essa escada. Porém, é muito necessário que a gente tenha força de vontade,
que nós todos trabalhemos duro para subir essa escada, que tenhamos persistência nos nossos dias a dias e principalmente fé no objetivo final, que é a ascensão espiritual, é a nossa evolução interna, sem interrupções, sem distrações para os degraus inferiores, ou seja, uma vez que tenhamos adentrado, em um novo degrau, que tenhamos dado um passo à frente, que a gente possa trazer dentro do nosso coração a certeza que o ciclo se findou. Então, o que a gente viveu lá atrás, ficou lá atrás, sem culpas, sem desesperos, sem vitimizar ainda alguns defeitos que nós trazemos para essa nova escada que a gente alcançou. Porque às vezes a gente faz muito isso, né? A gente dá um passinho e fica se lamentando, nossa, mas eu ainda, e fica olhando lá para trás. O foco é lá na frente. São os próximos degraus que nós ainda iremos subir. E à medida que a gente sobe essa escada, que é individual e que cada um fará dentro do seu tempo interno, dentro dos seus limites, o panorama vai ser engrandecedor. Por quê? Se abre um mundo para todos nós. A gente passa a ver de uma outra maneira coisas que nos incomodavam tão pequenas e que a gente conseguiu transpor essa inquietude. Vamos tendo a oportunidade de vislumbrar mais longe e chegamos até a achar graça de algumas limitações que a gente teve, de algumas irritabilidades que levavam a gente à loucura no nosso dia a dia e que talvez hoje já não leve mais, mas que ainda existam muitas outras que a gente precise melhorar. Vamos observar o quanto de pressa que nós temos, quando estamos num degrau para passar para o outro, sendo que o mais importante é este momento do percurso, do atravessar, saborear isso, aumentar o nosso campo de visão do quanto já estamos conseguindo, sem com isso desanimar ou achar que a gente já pode ficar numa zona de conforto, tranquilos. Porque voltamos a repetir, o nosso foco maior é nos tornarmos seres melhores de luz. A ascensão espiritual, ela é um resultado como qualquer outra lei. Ela vai acontecer para todos os seres. Mesmo às vezes a gente achando que, nossa, essas pessoas com quem eu convivo, eu vejo tanta maldade, acho que esse aí está perdido. Não, ninguém está perdido, ninguém será esquecido e tampouco abandonado. Só que ela segue a mesma lei do progresso material, ela segue a mesma lei da evolução intelectual, porque tudo vibra, seja neste planeta, nessa existência ou em outras dimensões, tudo vibra e se harmoniza no amor e na solicitude do nosso grande Criador e para todos os seus filhos. E aí no livro de Kabashuta eu vou dar foco, ele traz 3 mensagens, uma de Jacó e uma viagem, depois ele fala de Nicodemos e por último ele fala sobre uma parábola filosófica. E aí eu vou ler essa parábola para que a gente possa verdadeiramente absorver cada palavrinha, entender o porquê que ele trouxe essa parábola filosófica para esse tema. Então diz assim: um ousado viajante propõe-se alcançar lá no meio uma montanha elevada a um pico isolado, e onde ele percebe confusamente um edifício, porque ele não consegue ver plenamente de onde ele está. Mas ele, por ser ousado, ele se determina a subir essa montanha. As ervas suspensas nos flancos dos precipícios, um tronco carranchudo, uma pedra movediça, tudo lhe serve de ponto de apoio.
Ele salta, arrasta-se, esforça-se e, finalmente, coberto de suor e fadigado, chega ao desejado vértice. Os seus pés espraia-se toda a enorme cadeia de montanhas, e os mais belos horizontes se abrem diante dele. O que só se via em parte, agora abrange e domina num lance de vista. Embaixo, ao longe, vê obstáculos contra os quais desfaleceram seus primeiros esforços, e ri da sua inexperiência. De pé, contempla os que finalmente venceram e admira-se da própria audácia. Os companheiros, muito fracos para vencer as dificuldades do caminho, não puderam seguir senão com a vista. Mas nesse dia ficará conhecido um atalho, porque só é visível esse caminho, esse atalho, do alto da montanha. E por aí que desce, então, o viajante que chegou do alto da montanha. E é por aí que ele se coloca à frente dos companheiros que ficaram no sopé do monte. Ele lhes diz: segue-me. Ele os conduzirá sem perigo e sem fadiga até o cimo, cuja conquista tanto lhe custara. Graças a ele, a montanha se tornou acessível. Bom, gente, quem será que são esses viajantes, né? Como é que a gente agora faz para esmiuçar essa parábola filosófica? A montanha é a nossa ascensão, né? Aquilo que a gente almeja, a nossa ascensão espiritual. E esse ousado viajante é Jesus, que diante de toda a sua coragem e de todo o seu conhecimento, ele desbravou essa montanha antes de qualquer um ter chego lá em cima. E quando ele chegou, ele vê o horizonte, o quanto é lindo, o quanto há de esperança, o quanto há de coisas boas ali. Isso é possível ver quando você chega até lá. Mesmo diante de todas as dificuldades que ele encontrou pelo caminho, ou de obstáculos, que às vezes nem eram propriamente dificuldades, mas eram obstáculos, ele fez uso para concluir a sua viagem, mas sem duvidar dela. Ele seguiu aquela trilha que ele estava desmatando, abrindo o caminho, e chegou até a montanha, até o pico mais alto da montanha. E aí quando chega até lá, ele até achou graça de, poxa, olha quantas coisas eu podia ter feito de outras maneiras, né? Que é o que a gente muitas vezes faz também, quando a gente determina um objetivo e o caminho até chegar a esse objetivo é sempre tortuoso, é sempre meio bagunçado. E quando a gente alcança, a gente fala, nossa, se eu soubesse que era tão mais simples. Ou quando a gente está na escola, que o pai e a mãe ficam ali, só estuda, você só tem que estudar. E a gente traz aquilo como grandes correntes, e aí quando a gente acaba realmente a universidade, o colégio, a escola, a gente fala, nossa, se eu soubesse que era tão simples, 15 minutinhos de cada dia, enfim, em determinada matéria, eu teria feito de outra maneira. Eu teria me dedicado mais, porque eu teria sofrido menos, eu teria imposto menos sofrimento para mim mesmo, porque já bastava a dificuldade de conhecer coisas novas, não é? E quem são os viajantes que não conseguiu de imediato subir atrás desse viajante ousado? Somos os que ficam aqui embaixo com medinho, né? Ah, eu não vou escorregar, vou me sujar, vou me cansar, eu não aguento, eu não sou capaz. E aí vejam, ele volta através de um atalho que ele viu, para já tornar a nossa viagem mais leve. E ele fala, segue-me. Usando esse atalho, segue que você não vai ter perigo. E a fadiga também não. Por quê? Porque os ensinamentos que o mestre deixou para a gente é justamente para aquecer os nossos corações. É para nos fortalecer. Então,
Ainda Caibar, no livro, ele fala até de que os primeiros seguidores, os apóstolos, outros nomes como Allan Kardec, foram os próximos que trouxe a revelação, né, que trouxe luz para os nossos conhecimentos e que hoje é tão possível adquirir isso. E aí a mensagem de hoje é para que a gente não desista, mesmo que a gente olhe uma montanha e ache ela a mais problemática do mundo. Mesmo que a gente ache que ter a nossa evolução individual vai ser uma coisa muito distante e muito difícil. Tenhamos a disciplina de trazer isso para os nossos hábitos, os pequenos hábitos, porque haverão sim dias cansados. Teremos dias em que a gente vai até a metade do morro, mas aí a gente vai ver tanta coisa que vai acabar nos desanimando que a gente fala, quer saber? Não vale a pena. Não vale a pena eu ser honesta se no mundo há tanto de desonesto. Não vale a pena eu tentar ser justo se no mundo só há injustos, né? Não vale a pena eu trabalhar, já que tanta gente consegue tantas coisas sem trabalhar. E aí a mensagem é que não. A luta é individual e não é comparada ao outro que vive com a gente. É nossa e somente nossa. E a visão que iremos ter quando alcançarmos a montanha, o alto da montanha, também será só nossa. Porque cada um tem o seu caminho a trilhar e as suas dificuldades para trabalhar. Deus fez cada serzinho completamente diferente do outro e já sabendo cada necessidade que nós teríamos. E a mensagem é muito linda, deixando a gente bem atento de que algumas vezes a gente vai suplicar a ajuda do grande Pai. E enquanto a gente está suplicando, achando que Ele não está de olho nas nossas dores, que não vai mandar forças para nos auxiliar, lê do engano. Ele já mandou socorro há muito tempo. E quando a gente se deu conta que é o momento que a gente está reclamando, Ele já mandou auxílio. Então, meus queridos amigos e irmãos, nesses tempos que a gente acha que são insuportáveis, significa que a gente já está recebendo socorro. E para que a gente tenha esperança e que a gente consiga verdadeiramente continuarmos na busca da nossa ascensão espiritual e de nos tornarmos seres de luz, vamos nos manter fortes. E para isso, estudando, pesquisando todos os ensinamentos possíveis e edificantes, colocando gotinhas desses ensinamentos, de boas leituras, de bons vídeos no nosso dia a dia, para que a gente consiga fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, e não nos sentir tão tendenciosos às questões materiais que vão passar, que acabam, que são derradeiras. A mensagem era esta de hoje. E aqui que a gente possa, nesse momentinho, fechar os nossos olhos, pedir para que o plano espiritual nos envolva de muita luz, nos fortaleça de esperança, que possamos continuar o nosso trabalho íntimo, para quem trouxe suas águas, que essas águas possam ser fluidificadas. Que assim seja. Muito obrigada pela sua presença, por dividir esse momento comigo. Tchau!